Queridos jovens, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é um grande prazer, uma imensa alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu sou o pastor Gideão e sejam todos muito bem-vindos nesta manhã. Então, mais que depressa, pegue aí a sua Bíblia, seu material, né? Bíblia, revista, no mínimo isso. E vamos juntos estudar a palavra de Deus. E antes da gente começar, eu peço que você dê um like aí nesse vídeo, compartilhe com amigos e parentes, se inscreva no canal, se você que está assistindo ou nos ouvindo nesta manhã ainda não é inscrito em nosso canal, né? Você pode também participar do chat, fazendo comentários, faça muitos comentários nesta aula de hoje, que ela está assim, né? Uma aula especial. Agora, se você está nos visitando nessa manhã, então eu peço que você se apresente aí no chat, fale aí o seu nome, de onde você é, que nós teremos assim um grande prazer em estar conhecendo você. Muito bem, olha só, nós estamos estudando neste segundo trimestre lições cujo tema central, o título principal é O Perigo das Tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa, né? Você jovem já deve estar com a sua revista em mãos, estamos na aula de número 6. Então as tentações são o seguinte, as tentações todos os dias batem à nossa porta. O que devemos fazer? Resistir e triunfar, ter uma vida vitoriosa. E nesta aula de hoje nós vamos abordar uma tentação, né, que chegou na vida de Davi, e vamos ver como que ele, né, na verdade, qual foi o seu comportamento. Vamos aprender com Davi, né? Muito bem, então, hoje, dia 8 de maio de 2022, nós vamos estudar a lição de número 6, cujo título é Olhando para a Direção Errada. Então já vamos logo falar que Davi, na verdade, ele sucumbiu diante de uma tentação. Ele olhou para a direção errada. O texto principal está no livro de Salmos, no capítulo 101, verso 3, que diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, não se me pegará. E o resumo da lição diz assim: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Muito bem, o nosso texto bíblico, ele está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso de 1 a 5, versos 14 e 15 e versos 26 e 27. Então, assim, eu peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Se você está com a Bíblia McShine, deve estar, né? Você vai abrir na página 1008 da Bíblia McShine, Bíblia Devocional McShine. E você que não tem a Bíblia McShine, 2 Samuel, capítulo 11. Então vamos orar para a gente começar a iniciar a nossa aula. Oremos. Senhor, obrigado a Deus por esta manhã maravilhosa, estarmos aqui na Tua presença para aprendermos mais da Tua santa palavra. Senhor, que possamos neste momento, ó Deus, aprender a fixar os nossos olhos e a olhar para aquelas coisas que vão, na verdade, nos trazer somente benefícios, ó Deus. Ó Deus, que possamos vigiar o nosso olhar e aprender lições poderosas, maravilhosas com a vida de Davi. Senhor, abençoe cada jovem e cada irmão que está participando dessa EBD nesta manhã. Assim nós oramos, em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Muito bem, jovens. Vamos, antes da gente entrar, né, nessa lição, eu queria falar aqui uma dinâmica que nós fizemos lá em casa, uma certa vez. Já tem algum tempo isso, né? Então, nós reunimos, né, eu reuni a minha família. Lá em casa eu, a esposa e um casal de filhos. Eu, minha esposa Elizabeth e meus 2 filhos, Larissa e Pedro. E fizemos a seguinte dinâmica. Sentamos-nos à mesa e cada um dos integrantes da família ia ter que anotar num papel 3 qualidades e 3 defeitos de cada um que estava ali na mesa.
Muito interessante isso, né? Qualidades e defeitos, sem revelar quem é que estava escrevendo. Então fizemos a dinâmica dessa forma. Depois a gente misturou aqueles papéis e passamos a ler o que estava anotado. Cada um pegou ali um papel e começou a ler. E assim, teve muita surpresa, né? Aliás, eu gostaria até de revelar que assim, eu pensei, né, que a minha família fosse ter dificuldade para encontrar os meus defeitos. Mas eu estava completamente enganado. Não foi assim que aconteceu. Eles localizaram os meus defeitos assim, facilmente, né? Mas também encontraram, né, algumas qualidades. E à medida que eles foram encontrando os defeitos e foram anotando e foram depois lendo, né, os meus defeitos, eu fiquei assim bem impactado, né? Porque eles desceram a lenha em mim. Não tiveram pena, fizeram a festa, né? Não me pouparam. Mas também falaram depois das minhas qualidades. E assim foi feito com cada um integrante da mesa. Quando eu também aproveitei a ocasião, né? E assim, né? Como diz o outro, mandei bala também, né? Falei tudo que tinha que falar, lavei a alma naqueles papeizinhos ali. E assim, saiu coisas do tipo, né? Para os integrantes da família. Tipo assim, você é muito autoritário. Então, para quem foi direcionado isso, a pessoa ficou assim, né? Como assim? Eu sou muito autoritário. Para outro saiu assim, olha, você reclama demais. Para outro, né, foi falado assim, olha, você só pensa em você mesmo. Você não pensa no outro. Saiu coisas desse tipo. Né? Então, a dinâmica foi muito interessante, foi muito legal. E tudo isso foi falado de uma forma assim, muito descontraída. Isso que foi, que eu achei assim, né, interessante. E aí, se você quiser, né, faça também essa dinâmica na sua casa ou então com seus amigos. É interessante fazer essa dinâmica. Então, eu quero perguntar para você, né, querido jovem, né, você, moça, rapaz, quais são as suas principais qualidades e quais são os seus principais defeitos? Será que você tem isso em mente? Será que você consegue dizer ou consegue, né, descrever quais são as suas qualidades e os seus defeitos? É sempre bom que uma outra pessoa também nos ajude a entender essas qualidades, esses defeitos. Porque, às vezes, nem nós mesmos conseguimos identificar determinados comportamentos que temos. Mas, voltando agora para a nossa lição, nós vamos falar hoje sobre a vida de Davi. E talvez o fato mais marcante da vida adulta de Davi seja o adultério que ele cometeu, o assassinato que ele cometeu e as consequências do adultério e do assassinato. Eu quero começar falando sobre Davi, lendo primeiramente 1 Samuel capítulo 13, verso 14. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, página 912 da nossa Bíblia Devocional Macshine. Diz assim o texto da palavra de Deus: mas agora seu reinado não permanecerá. Samuel está falando acerca de Saul, tá? Ainda não é Davi. Então esse texto aqui é assim: Deus rejeita Saul e Samuel está profetizando agora para Saul, uma vez que ele foi rejeitado como rei. Então diz assim a palavra de Deus: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento. Então, pode anotar aí, né? Uma grande qualidade de Davi, um grande atributo de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E isto não é pouca coisa. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E o próprio Deus testemunhou isso, porque ele disse, olha, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e já achou esse homem, e ele vai te substituir. Então, se Davi estivesse, por exemplo, numa dinâmica, como nós fizemos lá em casa, certamente sairia esta qualidade de Davi. Olha, Davi, você é um homem segundo o coração de Deus. Que qualidade espetacular! Eu não me recordo na Bíblia, em toda a Escritura, alguém a qual o Senhor tenha dito palavras tão profundas, dizendo, olha, achei um homem, achei um rapaz, vamos pensar assim, já que estamos numa aula de jovem, achei um jovem
segundo o meu coração. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, não foram os atributos físicos de Davi, não foram os atributos externos de Davi que chamou a atenção do Senhor, mas foi um atributo interior, foi o coração de Davi. Davi tinha um coração muito puro, por isso ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Deus sondou o coração de Davi e sabia que ele o amava, apesar de suas imperfeições. Não há ninguém que tenha o coração perfeito, mas Davi agradou ao Senhor com sua vida, com suas atitudes e com sua humildade. Então é assim, irmãos, não existe ninguém que seja perfeito. Não há ninguém nesse mundo que seja perfeito. O único ser perfeito que pisou nessa terra chama-se Jesus Cristo. Ele não teve pecado, ele foi a perfeição em todas as áreas, em todas as coisas. Todos os homens, todos os demais são imperfeitos. Mas Davi, ele agradou o Senhor porque ele amava o Senhor. E outra coisa importante sobre Davi. Davi, ele nunca se envolveu com a idolatria. Davi nunca adorou ídolos. Você nunca vai ver nas escrituras Davi se prostrando diante de imagens de escultura, diante de deuses pagãos. Davi, ele tinha um coração reto e ele tinha um coração dedicado somente a Deus. Então agora vamos ver aí 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, página 926 da nossa Bíblia Devocional Macshine, se você quiser abrir aí, página 926. Nós vamos ver o seguinte: Davi é ungido rei diante de sua família, diante de seus pais e diante dos seus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, olha só, né, que coisa interessante aqui. Samuel chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir aquele que seria o futuro rei de Israel. E aí os irmãos de Davi fizeram fila, né? Olha, Samuel vai ungir alguém aqui na minha casa. Então essa unção já ficaria, né, implícito que essa pessoa seria alguém de destaque em Israel, até mesmo o rei. Então os filhos de Jessé, né, fizeram fila diante de Samuel. O primeiro foi Eliabe. E quando Eliabe se apresentou, era um rapaz forte, era um rapaz de alta estatura. Samuel imediatamente pegou o vaso e falou: olha, certamente está diante de mim o futuro rei de Israel. Eu já vou lançar sobre ele o óleo, já vou ungir. E Deus falou para Samuel: Samuel, para um pouquinho aí, não vá com tanta sede ao pote. Calma, Samuel, não atentes para a aparência desse homem, nem para a sua grandeza, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei esse aí. Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o Senhor vê o que está no coração. O Senhor olha para o coração. Então Davi foi aprovado no exame de coração. Davi foi aprovado no teste de coração. Será que você, jovem, será que você, né, rapaz, moça, será que vocês foram aprovados já no teste do coração, no exame do coração? Deus, ele sonda os corações. E Deus está sondando os nossos corações nesta manhã. Será que você já foi aprovado por Deus? Se hoje o Senhor estiver sondando o seu coração, estiver analisando o seu coração, será que você será aprovado? Fique aqui essa reflexão para nós, né? Pois bem, depois que todos os 7 irmãos de Davi passaram diante de Samuel, né, pensou assim: olha, agora não tem mais nada a fazer, a não ser ir embora para casa. Deus deve ter errado em alguma coisa aí. Porém, Samuel perguntou para Jessé: e aí, acabaram os mancebos? Acabou? Só tem esses aqui, né? E Jessé, né, disse para Samuel: Samuel, ainda tem um, só que ele é o menor e ele está no campo trabalhando. Ora, por que Davi não estava ali entre eles? Então Davi, podemos dizer assim, que ele, de certa forma, foi discriminado.
Ele foi desprezado pela sua própria família, porque os varões, todos os homens, deveriam estar ali diante de Samuel. E Davi não foi chamado. Davi ficou lá no campo cuidando das ovelhas. E passaram os 7, todos os 7 foram rejeitados. E aí Samuel, olha, vamos recolher aqui, fechar a bolsa, né? Fechar a mala, recolher o óleo e vamos voltar para casa. E Jessé disse, não, ainda tem um, mas ele não está aqui, ele está no campo, trabalhando. E Jessé e Samuel, então mande trazer esse aí que está faltando. E quando Davi chegou, preste atenção, quando Davi chegou, diz a Bíblia que ele era um jovem saudável, um jovem de belos olhos e de boa presença. Ele era de gentil presença. Davi era uma simpatia. E aí chegou aquele jovem, aquele rapaz, né, com aquela aparência. E aí Deus fala para Samuel, Samuel, pega o óleo, pega o azeite e óleo no menino. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo, é o menor. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Muito bem, né? As qualidades de Davi, elas iam também, podemos dizer assim, iam um pouco além do coração. Davi não era só um interior puro. Davi não era só um coração puro. Davi também, diz a palavra do Senhor, que ele se cuidava fisicamente. E eu não quero aqui me ater neste ponto, né, do cuidado externo, mas, de certa forma, às vezes a gente olha para Davi e pensa assim, nossa, Davi só foi ungido por Samuel por causa do coração. Mas não foi bem assim, porque quando Davi se apresentou, além de de Deus ter aprovado o seu coração, diz a palavra do Senhor que ele era de gentil presença. Ele era uma pessoa agradável. Davi não era um jovem antipático. Davi não era um jovem, digamos assim, brigão, né, reclamão, desobediente. Pelo contrário, ele era um jovem saudável, de belos olhos, de gentil presença. E Davi era uma simpatia, um jovem muito simpático. E isso, diga-se de passagem, ajuda muito, não é mesmo, jovens? Vocês que são jovens, né, que no futuro irão procurar um pretendente, então tudo tem que ser avaliado. Olha só, né? Agora vamos entrar na tentação, a queda e as consequências do pecado de Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 até o verso 27. Segundo Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 27. Vamos ler aqui o verso 1 e 2. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2. Página 1008 da nossa Bíblia Devocional Macshine, ou então você pode acompanhar aí na revista. Diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles o destruíram. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, olha só, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Veja bem, o que aconteceu naquele dia de primavera, vamos falar assim, né? Então essa história aconteceu numa primavera, né? Essa história se desenrola numa primavera, de algum ano do reinado de Davi. Era o tempo, né, bom para as batalhas. E por que era um tempo bom para as batalhas? Porque as chuvas de inverno tinham cessado. Então era tempo de batalha, era tempo de guerrear. Joabe era o capitão de Davi, era o general de Davi. Joabe sai com os soldados para a guerra e Davi, que deveria liderar seus guerreiros, fica no palácio. Então veja bem, Davi como rei deveria ir à frente do exército de Israel. Isso estava, né, na lei. O rei ia à frente do exército, comandava o exército. Mas o que Davi fez? No tempo de guerra, Davi ficou no palácio, né, fazendo não sei o que lá, porque era tempo de guerra, e mandou Joabe para o campo de batalha com os soldados. Foi um erro de Davi
estar no palácio, né? Ele deveria estar no campo de batalha, mas estava descansando no palácio. Estava ocioso num tempo de guerra. A ociosidade, ela abre portas para todo tipo de tentações. Então, vamos dizer assim que o ócio possibilitou a ocasião para uma tentação terrível sobre Davi. Então, se Davi estivesse no campo, trabalhando na guerra, isso não teria acontecido. Mas por causa da ociosidade de Davi, né, de ter ficado ali no palácio, então essa ociosidade possibilitou uma tentação. E aqui, jovem, nós também queremos dizer que os extremos são sempre perigosos, né? Quais são os extremos? O ativismo de um lado e a ociosidade de outro. Devemos evitar essas duas coisas. Devemos evitar esses dois extremos. O ativismo, o que seria o ativismo? Seria alguém que está tão envolvido com tantas atividades, que ele está tão preso a tantas atividades, que ele não tem tempo para o Senhor. Ele não tem tempo para orar. Ele não tem tempo para ler a palavra do Senhor, para meditar na palavra de Deus. Ele não tem tempo para entrar no quarto e falar com Deus e passar um tempo a sós com Deus, em oração, em comunhão. Por quê? São tantas atividades, seja elas na igreja ou fora da igreja, mas é um ativismo tão grande que ele não tem tempo livre para Deus. Ele não tem tempo para investir no Senhor. Então o ativismo é algo perigoso. Nós conhecemos a história de Jesus quando chegou na casa de Marta e Maria, né? E Marta estava lá na cozinha preparando comida, preparando uma coisa, preparando outra. E Maria estava aos pés de Jesus, somente alimentando a sua alma. E Jesus falou, olha, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Então o ativismo é algo perigoso. Mas também a ociosidade o é. Então a ociosidade, não fazer nada, não se envolver com nada, não ter compromisso com nada, não ter compromisso com Deus, não ter compromisso com a igreja e não trabalhar, né? Então a ociosidade é também algo perigoso. E Davi aqui estava num extremo, ele estava na ociosidade. Era tempo de guerra. E onde Davi estava? No palácio, dormindo e bisbilhotando a vida dos outros, olhando para a vida dos outros, olhando para o vizinho, olhando para a vizinha, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Do terraço, ele contempla a cidade, né? E talvez aqui seja também, né, um dos problemas que está acontecendo com Davi. Ele começa do terraço a olhar para Jerusalém, a cidade que ele conquistou, né? Olhar para as edificações de Jerusalém, né? E aí, contemplando Jerusalém, de repente Davi olha para uma casa vizinha e vê uma linda mulher tomando banho. Foi o início de sua derrocada, né? Então o que aconteceu ali? A partir do momento que ele olhou e viu aquela mulher tomando banho, e eu não conheço, ou pelo menos não sei, né, de ninguém que toma banho de roupa, né? Então aquela mulher certamente, né, não estava tomando banho com roupa. Então, a partir do momento que Davi viu aquela mulher, né, ele foi tentado. E aí ele deu vazão a essa tentação. E ele começou a cobiçar aquela mulher. E aí ele teve interesse por aquela mulher. Então ele cobiçou no coração aquela mulher e ele, chamando um dos servos, disse, olha, eu preciso saber, né, quem é aquela mulher daquela casa, né, e deu ali as coordenadas, né, onde a mulher estava. E aí o servo retorna, né, um certo tempo depois, com a seguinte informação, olha, aquela mulher que o rei, né, mandou buscar informações sobre ela, esta mulher é Batseba, e ela é mulher de Urias, o Eteu. Veja bem, irmãos, aquele servo que deu essa informação para Davi, na verdade estava ali, né, falando como se fosse a voz de Deus para Davi. Davi manda buscar informações sobre a mulher, né? Davi não manda trazer a mulher imediatamente. Ele manda buscar informações sobre aquela mulher que ele viu. E o servo, né, chega diante de Davi e fala, olha, é Batseba e é mulher de Urias, o Eteu. Isso era uma voz de Deus para Davi dar um passo atrás.
é mulher casada, ela tem marido, ela está comprometida. Então Davi deveria dar um passo atrás, mas Davi não fez isso. Davi é avisado que a mulher era casada, né? E aqui eu vou usar uma expressão, né, que talvez nem devesse usar. A gente nem deve usar, mas eu vou usar só para trazer mais drama para a situação. Ela era casada e bem casada. E nem se fosse mal casada, Davi poderia fazer alguma coisa. Por isso eu estou pedindo até perdão por usar essa expressão. Mas é só para trazer mais drama para a história. Ela era casada e bem casada, né? Por que ela era bem casada? Porque o marido dela, Urias o Heteu, era um dos 37 valentes de Davi. Ele era um homem honrado, ele era um homem de destaque entre os soldados. E ele pertencia à tropa de elite do rei, segundo Samuel 23:39. Então, Urias era tudo isso. Os valentes de Davi, né, abrindo um parênteses aqui, os valentes de Davi eram heróis de guerra, eram chefe entre os soldados. E eles se destacavam também na proteção do rei. Eram guerreiros destemidos, extraordinariamente fortes, corajosos, inabaláveis e completamente comprometidos com Davi. Então, a lealdade a Davi, a lealdade ao rei, era um dos distintivos deste grupo. Então, por Davi, eles eram capazes de tudo, até mesmo arriscar a própria vida. E uma vez, né, um grupo de elite de Davi arriscou a própria vida para trazer água para Davi. Então, esse grupo, né, os valentes de Davi, era um grupo de heróis, de soldados destemidos, leais a Davi. E Urias fazia parte dessa tropa de elite de Davi. Vamos ler então 2 Samuel, capítulo 11, versículos 4, 5 e 6. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Irmãos jovens, com tristeza lemos que Davi consumou o seu pecado de adultério. Se Davi, ao ver aquela mulher, né, no banho, tivesse confessado o seu pecado de cobiça, de desejo, né, de desejo impuro, se ele tivesse confessado aquele pecado, o que aconteceria? Certamente ele seria perdoado e as consequências do pecado de cobiçar seria bem menor, né? Então, todo pecado sabemos que é uma afronta contra Deus. E todo pecado traz consequências. Mas aquele, por exemplo, que peca no pensamento e não materializa o pecado, nós sabemos que as consequências que ele vai ter vai ser menor do que se ele materializar o pecado. Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa pensa assim: olha, eu tenho um inimigo, eu vou matar o inimigo. Então ele gerou aquele pecado no coração. Ele consumou aquele pecado no coração. Eu vou matar o meu inimigo. Mas aí, né, ele se arrepende desse pensamento mal e não mata ninguém. Então o que acontece? O fato dele ter gerado aquele pecado no coração vai trazer alguma consequência para ele. Mas efetivamente ele não matou ninguém. Então as consequências serão muito menores do que se ele materializar o ato e for lá e tirar a vida de uma pessoa. Então é isso que estava acontecendo com Davi. Davi já havia consumado o pecado no seu coração. Ele cobiçou aquela mulher, consumou, mas se ele não materializasse esse pecado, as consequências teriam sido muito menores. Mas ele cobiçou, consumou o ato no coração e agiu depois, né, para materializar a lascívia, a impureza do seu coração. Então, vamos imaginar aqui, isso aqui é um diálogo imaginário, né? Davi falando assim para o seu servo, né? Quem é aquela mulher que mora ali ao lado? Quem é aquela bonitona que mora ali ao lado? E aí vem a resposta para ele: olha, tira o olho dessa mulher, porque o nome dela é Batseba e ela é mulher de Urias. E Davi fala bem assim: tira o olho não, negativo. Traz essa mulher aqui para mim, eu quero conhecê-la. E aí, como se fosse um objeto, eles vão lá, pegam a mulher e levam até Davi. E
Davi, diante daquela mulher agora, simplesmente chega para ela e diz assim: olha, Batseba, eu te chamei aqui porque eu vou me deitar com você. Eu te chamei aqui porque eu vou fazer sexo com você. Pois bem, né? Davi fez aquilo que ele queria e depois disse para aquela mulher: olha, agora vá embora, vá para sua casa e viva como se nada tivesse acontecendo. Afinal de contas, você é uma mulher casada. E eu também sou casado, né? Então a mulher vai para casa, porém, depois a mulher manda um recado para ele, dizendo o seguinte: Davi, estou grávida. Você observe que no versículo 4, diz a palavra de Deus que ela já estava purificada da imundícia. Isso significa que ela já havia menstruado e já havia passado o período, né, pós-menstruação, 7 dias, que pela lei era considerada impura. Então a mulher já havia menstruado, já tinham passado 7 dias, ela estava apta para gerar. Se ela menstruou, ela também não estava grávida do seu marido, Urias. Então, Davi pegou aquela mulher, né, esteve com ela, e num período que ela estava fértil. E ela engravidou de Davi. Mas quando Davi recebe essa notícia, né, Davi simplesmente ignora, né, talvez, algumas consequências, e diz assim: está fácil resolver isso. Isso é só um diálogo imaginário, né? Está fácil resolver isso. Vamos trazer o marido dessa mulher do campo de batalha, né? Quando o marido dessa mulher chegar, olha, quando o seu marido chegar, você vai dizer para ele o seguinte, né? Meu amor, estou morrendo de saudades. Ainda bem que você voltou da guerra. Vamos ter aqui um momento de intimidade, vamos ter aqui uma lua de mel, né? E depois de um certo tempo, você chega para ele e vai dizer para ele o seguinte: olha, estou grávida, você vai ser papai, parabéns, né? E aí todo mundo vai pensar que o filho era de Urias. Veja bem, Davi, ele teve 7 mulheres e 10 concubinas. E ele teve 19 filhos. Davi já tinha muitas mulheres. Davi tinha muitos filhos. Mais um, menos um, mais um filho, menos um filho, talvez ele não se importasse com isso, né? Mas ele não tinha nada que tomar a mulher dos outros. Ele não tinha nada que cobiçar a mulher que já era casada, que era uma mulher comprometida. Então Davi falhou de uma maneira assim, né? De maneira grandiosa. As falhas de Davi foram muito grandes, foram terríveis. E, de certa forma, né, a gente fica até constrangido de fazer esse tipo de comentário, né, desse adultério de Davi, dessa coisa tão lastimável, né, que Davi cometeu naquele dia. Vamos seguir aqui com a história, né? 2 Samuel, capítulo 11, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhes foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Irmãos, no popular, né, Davi quebrou a cara com Urias. Davi chamou Urias da guerra e pensou assim: esse homem vai chegar aqui e vai, direto para sua casa, né? Mas Urias não fez isso. Urias dormiu na porta do palácio, na varanda do palácio. E isso chamou a atenção de Davi. Por que ele não foi para casa? Por que ele não foi estar com a sua bela mulher? Então Davi chama Urias, né, para conversar. Davi chamou Urias para conversar. E nessa conversa Davi percebe que Urias era muito mais nobre do que ele. Era alguém muito mais honrado do que ele. Porque a intenção de Davi, né, acredito que vocês também já até saibam disso, a intenção de Davi é que Urias fosse para casa, tivesse ali uma noite de amor com a sua esposa e depois, né, a mulher estava grávida, ninguém iria desconfiar que o filho não era dele. Só que o homem não foi para sua casa. O homem ficou na porta do palácio. Então, em vez de ir para casa, ele dormiu aquela noite na varanda, né, de Davi, com o servo de Davi, e pela manhã
Davi, sendo avisado, chamou Urias para uma conversa, né? E falou com ele: meu amigo, cara, por que você não foi para casa? Por que você não foi lá passar uma noite lá de prazer com a sua esposa? Você, né, não está mais na guerra. Agora eu te tirei da guerra. Te trouxe para aqui para você, né, descansar um período. Por que você não foi para casa? Relaxa, homem. Aproveite esse tempo com a sua mulher, né? Vai para casa. E Urias deu a seguinte resposta para Davi, verso 11. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, Davi, e juro por tua vida, Davi, que não farei uma coisa dessas. Então, Urias fala o seguinte, trocando em miúdos, Urias fala o seguinte para Davi: Davi, nós não estamos em tempo de paz, estamos em tempos de guerra. E os meus amigos, soldados, estão lá no campo de batalha. Ao invés de estar em casa, estão lá no campo de batalha. E eles estão lutando por Israel, estão lutando por ti. A arca do Senhor também não está em nenhuma casa, nenhum palácio, ela está em tendas. E o povo também está em tendas. Por que eu tenho que ir para casa? Por que eu tenho que ficar com a minha mulher lá, né, tendo noite de prazeres, sendo que os meus companheiros estão enfrentando uma guerra com um adversário que é cruel, que é violento? Então, de maneira nenhuma, eu vou voltar para minha casa, vou ficar aqui e esperar para retornar para o campo de batalha. Davi, então, chama Urias, né, e embebeda Urias, né, mas nem bêbado ele voltou para casa, ele continuou na porta do palácio. O que levou a Davi a tirar da cartola um plano, que nós podemos dizer assim, um plano diabólico. Então, o plano de Davi foi um plano diabólico. Versículo 14 e 15 diz assim: de manhã, Davi enviou uma carta para Joabe por meio de Urias, e nela escreveu assim a carta: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Veja bem, de maneira covarde, de maneira traiçoeira, Davi trama a morte de Urias. Então, esse Davi aqui, que está tramando a morte de Urias, é um Davi que nós desconhecemos. A gente conhece o homem segundo o coração de Deus. O homem que tem um coração reto, o homem que tem um coração puro. Aquele jovem, né, de belos olhos, simpático, de gentil presença, que é agradável, que é educado, que serve ao Senhor. Aquele jovem que toca a harpa e os demônios são expulsos. Mas esse Davi aqui está irreconhecível, né? O nosso pastor Jário dizia assim: Satanás entrou em Davi, o diabo entrou nele, e entrou mesmo. Porque olha o que ele fez, né? Ele tramou agora a morte de Urias. Ele pede que Joabe coloque Urias no lugar mais perigoso do combate, onde o risco seria maior dele morrer. E quando a batalha estivesse assim bem quente, que ele tirasse a proteção desse soldado, para que esse soldado viesse então a morrer. E o detalhe, né, ainda mais horrível dessa história: o próprio Urias leva a carta para Joabe. Uma carta certamente selada, né? O próprio Urias leva a carta. O próprio Urias leva a sua sentença de morte. Vamos pontuar aqui algumas coisas, né, até este ponto da história. Primeiro, há tempo para tudo. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Era tempo de guerra e Davi estava no palácio descansando. Davi deu lugar à carne. Davi deu lugar ao diabo. Davi deu lugar aos maus pensamentos. Jovem, não dê lugar à carne. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar na sua mente a maus pensamentos. Corte o mal pela raiz. Segundo, a cobiça pelo olhar, né? Homens são atraídos pelo olhar. Jovens, né? Eu falo para vocês, né? Desviem seus olhares. Tudo pode começar com um olhar de cobiça. Então, cuidado com sua vida, cuidado com o seu olhar. Jó fez
um acordo com os seus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1. Ele fala assim: fiz um acordo com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Como eu vou olhar para uma virgem e cobiçar se eu fiz um acordo com os meus olhos? E eu pergunto para você, jovem, você já fez um acordo com os seus olhos? De não fixar esses olhos em uma virgem? Muito bem, né? Da mesma forma também nós falamos para as meninas, para as moças, né? Porque o nosso coração é um coração inclinado ao mal. Da mesma forma também as meninas, as moças precisam vigiar também os seus olhares. É claro que o homem é muito mais atraído pelos olhares do que a mulher, mas é uma recomendação para todos. Quarto aqui, ó, quando veio a tentação, Davi, ao invés de fugir da tentação, Davi, ao invés de correr da tentação, como fez José, né, com a mulher de Potifar, Davi alimentou ainda mais os seus desejos impuros. Então Davi não fugiu da tentação, ele alimentou ainda mais. Então a palavra do Senhor, ela nos diz, né, fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, fuja da imoralidade sexual. Jovem, nós, me incluo no meio também, junto com vocês, fujamos de toda aparência do mal. Vamos fugir da imoralidade, vamos fugir da prostituição, vamos fugir de olhar cobiçosos, porque um simples olhar pode trazer consequências danosas para a vida de cada um. Sexto, o pecado de Davi se torna mais grave devido a ter sido premeditado. Então, o adultério que Davi cometeu e o assassinato que ele comete depois foram premeditados, né? No direito, nós diríamos que houve dolo. Então, foi uma ação dolosa, coisa de ímpio, coisa de filho de Belial. Então, o adultério de Davi não foi um acidente, mas ele tramou aquele adultério, ele mandou chamar aquela mulher, ele esteve com aquela mulher. E o assassinato de Urias também foi planejado, foi premeditado. Então ele planejou, vou fazer isso, escreveu uma carta para Joabe, para o general, orientando o que fazer para matar Urias, para descartar Urias. Então, o pecado de Davi foi mais grave ainda porque houve dolo, foi um pecado premeditado. E sétimo, Davi matou Urias da forma mais covarde possível. Ele matou Urias com a espada dos filhos de Amon. Então Davi, né, ele não teve, digamos assim, coragem, né, de matar Urias cara a cara ali com ele. Simplesmente, né, mandou colocar num local, na batalha, onde ele fosse atingido. Então, de maneira covarde, né? Então Davi matou Urias com a espada dos filhos de Amon. Depois de um certo tempo que Davi envia a carta por meio de Urias, chegam então as notícias da guerra. Então chega um mensageiro, Davi, vamos imaginar assim, Davi está no seu trono, né, atento às notícias da guerra, então chega um mensageiro com notícias da guerra. E Davi está atento. E diz o mensageiro: olha, acabo de chegar do campo de batalha. Tivemos uma batalha muito difícil. E Davi está só escutando. O inimigo era mais forte que nós. Eles avançaram contra nós. E nos pressionaram. E nós os atacamos e pressionamos eles de volta. E depois dessa pressão, o que aconteceu? Eles voltaram para dentro da cidade deles. E nós entramos também, fomos até os muros da cidade. Mas do muro da cidade eles lançaram flechas contra nós. E alguns dos nossos soldados morreram. Quando aquele mensageiro dá essa notícia, alguns dos nossos soldados morreram, Davi fica mais atento ainda. Opa! Né? E aí o mensageiro completa: dentre eles, Urias, o Heteu. Como que você acha que Davi ficou quando o mensageiro lhe deu essa notícia? Olha, Davi, tivemos uma batalha terrível. Morreram alguns dos nossos. Infelizmente, um dos nossos heróis, um dos valentes de Davi, Urias, morreu. Urias, o Heteu. Como você acha que Davi ficou naquele momento? Eu penso que Davi deve ter
lamentado, né? O coração dele não, mas externamente Davi deve ter se lamentado. Urias. Davi deve ter se lamentado por Urias. Davi mandou o mensageiro de volta a Joabe com a seguinte mensagem, né? Olha o teor da mensagem que o mensageiro retorna, né? Retornando para Joabe, levou para Joabe. Mensagem de Davi, dizendo assim: Joabe, não se preocupe, a guerra é assim mesmo. Às vezes mata um, às vezes mata o outro, nunca se sabe quem será o próximo. Joabe, se console, porque guerra é guerra. Infelizmente, uns morrem, né? E às vezes, muita gente boa acaba morrendo. Davi foi cínico. Davi foi imoral. Davi foi maligno. Davi assassinou um inocente. Então, para Davi, vale tudo. Agora Davi está vivendo uma fase da vida que para ele vale tudo. Vale adultério, vale assassinato, vale mentir. Davi está afundado com os pés na lama. E a Bíblia fala, né, que um abismo chama outro abismo. Então um abismo chama outro abismo. Cada vez mais Davi está indo para o buraco. Vamos ler aqui agora versículos 26 e 27 do capítulo 11. Diz assim: quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, ela chorou por ele. Verso 27. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. E as últimas palavras do capítulo 11 diz assim: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O capítulo 11 termina da seguinte forma, né? Urias está morto, o plano de Davi deu certo, aquele plano diabólico dele deu certo. Batseba chora a morte do marido, né? E depois vai ser esposa de Davi, vai ficar com Davi, porque agora ela é oficialmente mulher de Davi, e aí não tem problema nenhum, né? O filho que vai nascer é de Davi mesmo, né? Não tem problema. O filho de Davi com Batseba, né, vai nascer em breve, começam os preparativos, né? Certamente fazendo enxoval, vem aí um novo príncipe. Davi está tranquilo, né? Apesar do adultério e do assassinato. Ele agiu, né, para encobrir os seus erros, e ele aparentemente jogou toda a sujeira para debaixo do tapete, né? O plano deu certo, plano impecável, né? Então tudo está correndo bem, mas não é bem assim não. Porque diz o verso 27, as últimas palavras, que Deus viu tudo e Deus não estava satisfeito com aquilo que ele viu. Deus estava irado com Davi. E aí Davi agora tem um grande problema, porque ele fez aparentemente tudo certo, né, na sua ótica para encobrir os seus pecados. Mas Deus viu e Deus traria julgamento sobre os pecados de Davi. Vamos agora, né, dizer aqui o seguinte. Durante o capítulo 11 de 2 Samuel, Deus não é citado. Até o último versículo. Na última palavra, diz que o Senhor viu tudo, não ficou satisfeito, e Deus traria juízo sobre a casa de Davi. Olha que interessante, né? Tem um escritor cristão chamado de Dostoiévski. E em uma de suas obras tem um personagem que ele escreve que diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E aí muita coisa tem sido escrita sobre essa palavra. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, não há punição divina. Se Deus não existe, não há prestação de contas na eternidade. Se Deus não existe, ninguém pode nos julgar, porque tudo é relativo. Se Deus não existe, não há um fundamento que seja absoluto. Se Deus não existe, o homem é livre para fazer o que quiser. Só tem um problema nessa história toda. Deus existe. Deus vê tudo o que acontece. E ele traz juízo sobre todas as coisas. Davi
ignorou completamente a existência de Deus. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Então, este foi o problema de Davi, o grande erro de Davi. Davi desprezou a palavra do Senhor. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Desprezar a palavra do Senhor é desprezar também o próprio Senhor. E aí, vamos ver agora a última parte da nossa revista, nossa lição, que fala sobre as consequências do pecado de Davi. Segundo Samuel capítulo 12, o profeta Natã vai ao palácio e repreende a Davi. Natã conta uma história que deixa Davi indignado. Então o profeta Natã, ele é muito inteligente. Ele não vai ao palácio e fala assim: Davi, você pecou, você adulterou, você cometeu um assassinato. Não é isso. Ele não faz assim. De forma inteligente, Natã chega para Davi e conta-lhe uma história. Davi, preciso contar uma história para você. E Davi: olha, eu amo ouvir histórias. Conta aí, Natã. E Natã fala o seguinte: havia dois homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico da história é Davi, o homem pobre é Urias. O pobre só tinha uma pequena cordeirinha e o rico tinha muita fazenda, muito gado, né? Muitos cordeiros, muitas ovelhas. Essa pequena cordeirinha do pobre era Batseba, de Urias. E vindo um viajante para se hospedar na casa do rico, ao invés do homem rico tomar uma de suas crias, tomar um dos seus animais e para preparar comida para o viajante, o que ele faz? Vai lá e toma a única cordeirinha do homem pobre para preparar comida para o viajante. E aí, quando Davi ouve essa história, Davi fica indignado. E ele disse para Natã o seguinte: Natã, se essa história que você está me contando aí é uma história real, eu digo para você o seguinte, que este homem que fez isso merece morrer. E ele vai pagar 4 vezes mais pelo mal que ele fez. Então, Natã olha para Davi e diz o seguinte: Davi, você é este homem. É você mesmo. Você é o homem rico da história. E aí, as máscaras caíram. A máscara de Davi caiu. É muito fácil, né, a gente apontar os erros dos outros, como Davi apontou na história. Falou: não, esse homem rico aí, esse merece morrer. Ele vai pagar pelo que fez. E vai pagar 4 vezes mais. Então, as consequências do pecado de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10, página 1012 da Macshine, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Vamos ler aqui algumas das consequências, né, do assassinato de Davi e do adultério de Davi. Deus falou para ele que a espada jamais se apartaria da casa dele. Primeiro, o que acontece? O filho da relação pecaminosa com Batseba morreu, pois Deus já havia avisado que levaria aquela criança. Então, aquela criança que nasceu de Batseba, filha de Davi, né, filha do adultério de Davi com Batseba, ela nasceu, ficou viva só 7 dias e morreu. Deus levou aquela criança para o céu. Essa foi uma das consequências. Segundo, um dos filhos de Davi, chamado Aminon, estuprou, né, sua própria irmã, cometeu um incesto, um estupro. Então ele estuprou Tamar, que era sua irmã. Então Aminon e Tamar eram filhos de Davi, mas eram filhos de mães diferentes, mas eram o mesmo pai. Então jamais isso poderia ocorrer, né, desse incesto, desse estupro. Jamais. Né? Então isso era um pecado terrível, um escândalo sexual, né, na família de Davi. Foi uma coisa muito vergonhosa para Davi. Terceiro, o filho de Davi, chamado Absalão, mata Aminon, seu irmão. Absalão é irmão de Tamar. Absalão e Tamar são filhos do mesmo pai, Davi, e filhos da mesma mãe. Como Davi não toma nenhuma providência contra Aminon,
o seu irmão Absalão tomou. Foi lá e matou Aminon. Quarto, Absalão persegue Davi com o intuito de tomar-lhe, né, o reinado. E Absalão, né, se rebelou contra o próprio pai e usurpou o trono. Davi teve que correr. Davi teve que fugir, porque Absalão agora está no trono de Israel. Quinto, Absalão teve relação sexual com as mulheres do seu pai, em público, aos olhos de todo Israel. Então, o que Davi fez escondido, Absalão fez em público. Então, foi muito vergonhoso para Davi. Seu filho Absalão pegou suas concubinas, né, e ficou com elas, né, teve relação com elas. Sexto, Absalão é morto. Davi lamenta a sua morte. A espada estava passeando, né, na família de Davi. Então o filho de Davi, Absalão, é morto numa batalha. E sétimo, Adonias, outro filho de Davi, foi morto à espada. Ao todo aqui, só nesse pequeno trecho, 4 filhos de Davi morreram. O bebê que nasceu do adultério com Betseba, Aminon morreu assassinado por Absalão, Absalão morreu numa batalha e Adonias morreu também, né, numa batalha. 4 filhos de Davi morreram. E o que Davi disse para Natã? Olha, este homem merece morrer. Ele vai pagar 4 vezes. Davi pagou 4 vezes. 4 filhos dele morreram. Além dessas consequências, teve outras consequências. Consequências emocionais, né? Doenças psicossomáticas. Davi ficou sofrendo de uma doença nos ossos. Salmos 32, versículos 3 e 4. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, meus ossos se definharam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesavam sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Teve também consequências espirituais. Davi fala no Salmo 51, 11 e 12. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sinal de que ele não tinha aquela alegria mais no coração de cantar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Consequências interpessoais. Né? Davi perdeu a amizade de Aitofel, que era seu conselheiro. Aitofel, ele era, né, avô de Batseba. E ele passa para o lado de Absalão. Uma outra coisa terrível também, Davi foi o responsável por desfazer um casamento, né, o casamento de Batseba e de Urias. Davi destruiu esse casamento. Foram muitas as consequências de Davi. E agora, antes da conclusão, eu quero falar sobre as ofertas, né? Vou ler a conclusão em seguida, mas antes da conclusão, né, você que nos acompanha nessa aula, né, você pode ofertar nesse momento, dar uma oferta de amor. Né, nós estamos, né, em construção, né, e compra de um terreno e construção de um templo. Então você pode nos ajudar com isso. Está aparecendo para vocês aí, né, o número da conta da igreja. Você pode contribuir com o PicPay, com Pix, com transferência bancária. Você pode também levar a sua oferta à noite e dizer que essa oferta é da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e Deus ama quem dá com alegria. Então vamos ler agora a conclusão aqui da nossa lição de hoje. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina. Davi se arrependeu. Depois de tudo aquilo, Davi se arrependeu, confessou o seu pecado e obteve o perdão. Davi, aliás, se fosse cumprir a lei de Moisés, ele e Batseba deveriam ser mortos. Davi e Batseba foram perdoados. Então Davi confessou o seu pecado, se arrependeu e obteve o perdão de Deus. Então Davi foi perdoado pela graça divina, pela misericórdia divina. Mas, mesmo perdoado, ele teve que arcar com as consequências do seu pecado pelo resto da vida. E nós vimos aqui que foram muitas as consequências do pecado de Davi. Deus perdoa o pecado. As consequências nós vamos ter que levar para o resto da vida. É assim que acontece. O pecado é algo tão grave. O pecado é algo tão terrível que somos perdoados por Deus quando a gente se arrepende, confessa e abandona. Mas as consequências deles nós vamos ter que carregar.
É imperioso ao cristão evitar o pecado. Jovem, evite o pecado, pois este traz sofrimento e deixa as marcas indeléveis. As marcas do pecado são terríveis na vida, né, de um crente, na vida de um servo de Deus. Então, o pecado deixa marcas terríveis na vida de quem o pratica, atingindo direta e indiretamente também outras pessoas. Se a pessoa que pecou, se o pecado ficasse se as consequências ficassem só com ela, né, já era ruim, mas menos mal que é só com ela, não. O pecado também atinge quem está ao lado. Direta ou indiretamente acaba afetando outras pessoas. Por fim, né, quando a gente olha para toda essa história, a gente diz assim, né, pensar que tudo isso começou com um olhar na direção errada numa tarde de primavera. Seria até poético, né, se não fosse trágico. Essa história é muito trágica. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta aula. Muito obrigado a Deus porque o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações e que o Senhor agora nos abençoe. Abençoe cada jovem, Senhor, que possamos estar com os nossos olhares atentos a Deus. Ó Deus, porque sabemos que o inimigo lançará todo tipo de tentação. E nós também, ó Deus, através da nossa natureza caída, pecaminosa, nós também alimentamos às vezes muitas coisas. Que o Senhor nos livre, ó Deus, nos dê livramento, para que não possamos, ó Deus, cair em tentação. Livra, ó Deus, cada jovem. Livra cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus, que possamos estar, ó Deus, ligados com a Tua palavra e não desprezarmos a Tua palavra, como fez Davi, ó Deus, e teve que arcar com consequências terríveis do seu pecado. Abençoa cada um de nós, ó Deus, nesta manhã. Assim nós oramos em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.